sou a Carla e esse é o Ei Carla. Hoje a gente começa uma nova série aqui no canal, que é uma série de entrevistas. Então, a ideia é eu trazer pessoas que eu admiro muito para contar mais da trajetória delas, da carreira. E eu espero que vocês gostem muito desse quadro. Eu acho que vai ser um quadro bem legal para conhecer mais pessoas e trajetórias diversas e engajar mais pessoas na área e na tecnologia. Bem, a convidada de hoje é a Kizzy. A Kizzy é cientista de dados e ela tem um canal muito legal sobre tecnologia, que é o Programação Dinâmica. Então, se você não conhece, acho que vocês já podem procurar e se inscrever. E vamos começar com a primeira pergunta, que é para a Kizzy se apresentar e contar um pouco mais sobre quem é ela, o que ela faz hoje, que ela faz várias coisas também. Então, Kizzy, acho que você pode contar pra gente. Oi, Carla, tudo bem? Agradecer o espaço aqui no seu canal. É muito legal que a gente tenha se conhecido pela internet e agora está tendo a oportunidade de fazer isso juntos. É muito gratificante para mim. Bom, eu sou a Kizzy, né, como a Carla falou. Eu sou co-criadora do canal Programação Dinâmica aqui no YouTube. E eu também sou formada em Engenharia de Computação, mestre em Matemática e trabalho como cientista de dados. São muitas coisas, mas todas elas têm a ver com essa minha vontade de estudar e de aprender, e hoje também com a vontade de compartilhar conhecimento. Bom, muito legal. Acho que essa missão de compartilhar conhecimento é difícil, mas é muito bonito isso, né? Eu vejo cada vez mais pessoas da área de tecnologia fazendo isso e eu acho isso realmente muito legal. E Kizzy, uma coisa, sempre que a gente fala de ciência de dados, de machine learning, de matemática, as pessoas têm um pouco de medo, assim, principalmente ciência de dados, né? Então, conta um pouquinho pra gente o que é ciência de dados, mais ou menos, uma visão mais geral do que é essa área e qual que é o papel do profissional que atua nesse mercado. Eu gosto de definir ciência de dados como um campo multidisciplinar que envolve conhecimentos de estatística, de matemática e de computação, para que a gente possa extrair informações de dados. E, bom, isso pode parecer ainda um pouco distante, mas a verdade é que a gente tem o nosso objeto de trabalho, né, enquanto cientista de dados, são conjuntos de dados. E dados por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quando a gente tem a medição de temperatura do dia, sei lá, na cidade do Rio de Janeiro, que é onde eu tô. Todo dia a gente vai lá, afere a temperatura. Ah, hoje foi 36 graus, amanhã 35. Isso é o dado. Mas conforme a gente vai crescendo essa nossa base de dados, então a gente tem mais informações, a gente sabe a temperatura num determinado dia, num determinado horário, por exemplo, ao longo de 1 ano, de 2, de 3, de 5 anos, a gente pode usar isso para passar a extrair outras informações, como por exemplo a tendência da temperatura num determinado dia, num determinado mês, num determinado período. A gente pode começar a tentar fazer predições do que vai acontecer com base no que já aconteceu. Então, a ciência de dados, ela se ocupa desse tipo de mágica aí, de coisas que a gente faz no dia a dia. Muito legal essa visão, acho que fica bem mais claro pra gente do que é ciência de dados e qual que é o papel na área, que é um papel super importante de realmente pegar todos esses dados que a gente já produz no mundo e obter conhecimento e tomar decisões, né? E fazer o que você falou, exemplo do clima, acho que é um exemplo bem legal. E agora eu queria entender como que foi a sua trajetória para chegar nessa área. Você sempre soube que queria estudar computação e sempre soube que queria estudar ciência de dados? Como que isso chegou em você? Como que tudo começou? Bom, a resposta imediata é não, né? Nunca soube, na verdade. Eu tive uma trajetória no ensino médio, assim, normal, eu não tinha uma aptidão específica ou um sonho muito específico que eu quisesse, eu quero ser astronauta, eu quero ser engenheira. Na verdade, o que eu tinha fazia a escola normalmente, mas eu tinha uma habilidade mais natural até nas exatas. Então eu tinha facilidade, gostava muito de matemática, de física. E aí eu acho que quando a gente está nesse período, as pessoas começam, né, os adultos ali, mais adultos que estão ao nosso redor, começam a dar sugestões. E eu comecei a entender que, bom, em geral, se você tem habilidade com as exatas, você deve aproveitar isso a seu favor. E engenharia pode ser um caminho. E nessa história de começar a pesquisar sobre engenharia e sobre o que eu poderia fazer, inicialmente eu cogitei fazer engenharia elétrica,
na Federal do Rio Grande do Sul, porque eu sou de Porto Alegre. Eu, inclusive, fiz o vestibular da Federal quando eu estava ainda no segundo ano do ensino médio, mas depois eu descobri o Instituto Militar de Engenharia. E aí foi quando eu decidi aplicar, porque por descobrir que era uma escola de engenharia muito boa aqui no Brasil. E aí, né, vim para o Rio de Janeiro para fazer o IME. E aí no IME tem uma particularidade específica que no vestibular você não escolhe o seu curso especificamente. Você aplica para ser um aluno e depois, só no terceiro ano, você vai definir qual engenharia você vai fazer. Então eu sabia que eu iria fazer uma engenharia, porque por ser uma escola de engenharia, mas não qual. E isso foi bom para mim, porque eu tive a oportunidade, ao longo da minha graduação, então no início ali no curso básico, de descobrir a computação, a programação. A primeira experiência foi um pouco traumatizante, mas com o tempo eu achei interessante por entender a computação como uma ferramenta. Então eu entendi que talvez eu pudesse utilizar a computação para fazer outras coisas em diversas áreas. E isso me chamou a atenção. Foi por isso que eu escolhi computação. E a ciência de dados ela ainda veio depois. Eu terminei a graduação, eu fui fazer um mestrado em modelagem de dados. E aí eu entendi, né? A gente não tinha essa alta da ciência de dados, da inteligência artificial ainda, como está agora. Mas a gente já estava, né? Já tinha a base, né? Os conhecimentos sempre existiram, então tinha estatística, matemática, o aprendizado de máquina. E foi quando eu realmente tive contato com essas coisas que eu entendi a ciência de dados como um caminho. Muito legal isso, eu acho que é bem interessante essa sua trajetória. Eu acho que essa questão de entender a engenharia, né, a computação como uma ferramenta é uma coisa muito importante para quem está entrando na área, né? Eu lembro que a primeira pessoa que me disse isso foi um professor do ensino médio. Eu estava buscando para entrar na área, entender o que o engenheiro fazia. E ele falou que o engenheiro resolvia problemas e que a engenharia era uma ferramenta para resolver esses problemas. E isso realmente fez muita diferença para mim na minha carreira, assim. Então é muito legal você deixar essa visão, essa mensagem. Eu acho que faz muito sentido. Bem, e não só isso, né? Você não é só cientista de dados, você também tem um canal. Eu queria entender como que surgiu, né, a ideia do canal. Ele já tem alguns anos aí nessa trajetória de ser YouTube, de lutar com a plataforma para entregar o conteúdo. Eu queria entender como surgiu a ideia sua e do Alisson de ter esse canal no YouTube e o que vocês veem que o canal tem feito, né? Coisas que já aconteceram que o canal tem feito diferença na vida das pessoas também. Sim, a gente tem essa trajetória do canal, na verdade é uma trajetória não linear, porque hoje a gente tem um canal Programação Dinâmica, mas antes de ser Programação Dinâmica ele se chamava Python Café. E ele era um canal onde só o Alisson fazia os vídeos, eu ficava mais nos bastidores, conversava sobre as pautas, ajudava na edição dos vídeos, mas eu não aparecia. E assim, desde o início o objetivo era tentar levar mais acesso a algum conhecimento que parecia não estar tão disponível, principalmente em português, né? A gente tem muito conhecimento disponível em língua inglesa, por exemplo, de computação, de ciência de dados, por exemplo, mas em português ainda era, há uns 3 anos atrás, bem mais difícil o acesso, acho que ainda é hoje, e por isso surgiu o Python Café. Ele surgiu assim como um hobby no início, então era uma maneira também de se ocupar, né, e fazer alguma coisa que tivesse a ver com esse propósito de compartilhar informação. Mas com o tempo a gente foi entendendo a relevância que isso estava começando a ter na vida das pessoas e a gente viu uma oportunidade de começar a investir cada vez mais nesse nosso propósito. Então, de levar conhecimento e de nos conectarmos com pessoas que têm interesse nesses conhecimentos. E aí, no meio do ano passado, a gente fez essa migração, né, essa reformulação e transformou o Python Café em programação dinâmica. E foi quando eu entrei no canal, comecei a fazer os vídeos, comecei pela série de análise de dados, que é uma área com a qual eu trabalho e gosto muito. E aí realmente mudou bastante a dinâmica, a gente começou a produzir mais vídeos e começou a tentar também ver o canal como uma forma de criar uma outra oportunidade profissional pra gente. Então a gente começou a se profissionalizar aos poucos, começou a se aprimorar e dedicar cada vez mais tempo. Então a gente está nessa crescente aí, cada vez a gente vai dedicando um pouquinho mais de tempo para esse projeto, porque a gente viu o potencial. Então você falou sobre o que a gente já observou, né? A gente observou que de fato as nossas premissas elas eram verdadeiras, então as pessoas tinham pouco acesso àqueles conhecimentos daquela forma, porque a gente tenta ser bastante didático, a gente tenta levar uma educação realmente de qualidade, a qual a gente teve acesso e nem todo mundo tem. E aí nesse processo a gente encontrou pessoas que nos ensinaram muito também e outras que queriam muito
aprender. Então hoje a gente já conseguiu chegar aí em milhares de pessoas, o que é muito bom, né? A gente fica muito feliz e a gente espera ainda chegar em mais gente para que o Brasil, né, se torne uma nação mais digital. Bem, Kiz, eu acho que é muito legal entender mais sobre a história do canal. Eu acho muito bom ver pessoas de tecnologia virando essas divulgadoras de conhecimento e conseguindo tornar isso realmente um negócio sustentável, mais uma fonte de renda. Eu acho muito legal essa profissionalização que aconteceu para vocês. Eu acho que isso é muito bom porque ajuda os criadores de conteúdo, né? Eu tava vendo no Twitter esses dias. Criadores de conteúdo não vivem de vento, né? Eles precisam de uma fonte, precisam de incentivo e ajuda. E ver o canal tomando esse crescimento, as pessoas vendo relevância, apoiando o conteúdo, eu acho que para quem cria conteúdo, você pode me dizer, deve ser muito bom ver realmente todas essas premissas se confirmando e vendo que além disso as pessoas estão querendo apoiar e incentivar vocês a continuarem. Sim, é muito bom, assim, porque assim, a gente tem realmente esse propósito de vida, né? A gente gosta e tem habilidade, eu acho que isso é um dos segredos aí porque que deu certo, mas a gente gosta de compartilhar, a gente entende a relevância e a importância da educação nas nossas vidas. Então, a gente perceber que existe esse potencial de crescimento profissional também ajuda muito, né? Porque é bastante difícil a gente ter várias jornadas de trabalho e conseguir manter a qualidade, o empenho, a frequência durante todo esse tempo. Então, a gente começou a fazer também essa mudança, né? E investir nisso para conseguir ter mais tempo para se dedicar mesmo para fazer isso de maneira saudável. Acho que isso também é um ponto importante. A nossa saúde mental e conseguir equilibrar todas essas coisas para poder fazer isso por mais tempo, né, no longo prazo. Agora, uma curiosidade pessoal minha, e que muita gente me faz quando eu falo de inteligência artificial e de dados. Só que eu trabalho com a parte mais teórica no mestrado, não tanto às vezes a parte prática. Mas como que é o uso da matemática no seu dia a dia? Eu pergunto isso porque muitas pessoas têm um medo de matemática. Eu acho que tem muito a ver como a gente foi ensinado sobre matemática, como que a gente aprende matemática na escola. E aí elas têm a impressão de que para trabalhar com tecnologia, com programação e principalmente com ciência de dados, você tem que ser um especialista em matemática e cálculo, cálculo 2, integrais e tudo mais. É bem assim? Como que é no seu dia a dia? Assim, eu acho que a gente podia separar o trabalho, né, em duas etapas. Eu acho que uma parte mais legal, mais importante, saber e entender de matemática e também de estatística, né, porque essas coisas acabam se juntando, que é assim, a parte de você conseguir implementar e executar algumas coisas, você não precisa ser tão bom em matemática assim. Então, a gente já tem pessoas, né, engenheiros de dados que projetaram programas, pacotes, enfim, desses famosos que a gente usa, Scikit-learn, TensorFlow. Muitos desses pacotes eles já são feitos para que a utilização deles seja mais simples. Então você não precisa saber tanto quanto a pessoa que projetou aquilo para conseguir utilizar. E isso é muito positivo, porque eu considero que é bom para diminuir a barreira de entrada, sabe? Então quanto menos obstáculos você tiver, melhor para você entrar na área. No entanto, eu considero que a parte de você realmente interpretar os modelos e aplicar eles assim em novos conjuntos de dados, enfim, entender, né, os resultados que você está obtendo, se faz sentido para o contexto que você está utilizando, é importante sim saber um pouco mais de matemática e de estatística, assim, entender ali o básico de função, entender noções de viés, entender noções de probabilidade. Tudo isso é bastante relevante para poder interpretar os resultados dos modelos. Então, a gente tem uma questão, né, que é bastante importante hoje, por exemplo, quando a gente fala de inteligência artificial, que é quando a gente vai falar de visão computacional, por exemplo, reconhecimento facial, a questão do viés racial. E para a gente entender viés, a gente tem que sim entender de matemática, de estatística, para a gente poder analisar se esse modelo está funcionando bem. Então, eu vou ter que primeiro entender se o meu conjunto de dados, né, a entrada desse meu modelo, ela está balanceada da forma que deveria. Então, se eu tenho representatividade de diferentes etnias na medida certa para esse modelo me dar os resultados que eu espero. E uma vez que eu tenho essa base de dados de entrada adequada, eu também vou precisar depois medir se a acurácia desse modelo ela está boa para todas essas etnias, se tem uma diferença, porque hoje a gente tem no mercado modelos que funcionam muito mais para o fenótipo
europeu caucasiano, né? Então ele vai ter uma acurácia de 90% para essas pessoas e uma acurácia muito menor para, por exemplo, pessoas negras. E aí isso vai gerar diversos problemas quando essas tecnologias forem aplicadas. E não à toa muitas empresas anunciaram que vão deixar de utilizar essas tecnologias de reconhecimento facial, porque por entender de maneira no mercado, né, disponibilizar no mercado, por entenderem as limitações e falhas que elas ainda têm. Então, para fazer essas discussões mais profundas, eu entendo sim que a matemática e a estatística é importante. Basicamente é realmente entender de modelos de probabilidade, como eu falei, enfim, né, para conseguir realmente saber analisar esses resultados. Mas, para quem está começando, eu acho que dá para ir aos poucos, até porque quando a gente fala de uma empresa, por exemplo, de um time, em geral a gente tem outras pessoas que podem compartilhar nessas tarefas. Então, alguém que está começando ali na parte da execução do código e outras pessoas que estão acompanhando, estão mentorando e estão interpretando para ver se isso está fazendo sentido. Não, eu concordo muito com tudo que você falou, né? Eu acho que essa parte de entender essa questão mais matemática em algum ponto da sua carreira faz você entender as limitações, como você disse, né? Aonde que os algoritmos hoje conseguem chegar e aonde eles não deveriam chegar, ou conceitos que a gente realmente talvez... Eu vi muitos pesquisadores falando disso, que a gente talvez não consiga traduzir tudo em matemática, né? Existem coisas no mundo que são subjetivas e talvez a gente tenha que perceber que nem tudo dá para ser traduzido para matemática e nem deveria ser, né? Eu acho que é muito importante. Eu acho que você deixou um recado aí, então se você vai entrar na área, tá tentando estudar, eu acho que já de pronto não precisa dominar matemática, como a Kizzy disse, mas pensar nesses pontos que ela falou são super importantes, né? Eu acho que tanto eu quanto ela, a gente sempre fala disso, né? Outros pesquisadores também. E a gente está na busca de trazer esses conteúdos também, essas reflexões e propor para as pessoas tratarem disso, né? Acho que é bem importante falar disso. A gente está chegando no fim do quadro, no fim da entrevista. Acho que a gente aprendeu muita coisa nessa conversa. Então, eu queria que você aproveitasse esse momento para deixar dicas. A gente já deu várias dicas para quem quer começar na área de programação ou ciência de dados. Mas se tiver alguma dica que você acha que foi algo que realmente fez diferença para você e você quiser compartilhar, acho que eu quero deixar esse espaço aberto para você deixar umas considerações finais assim para quem quer entrar na área de ciência de dados ou na área de tecnologia. Tá bom. Eu acho que eu tenho algumas dicas, sim. A primeira delas, ela tem muito menos a ver com o contexto em si, com o campo, né, o estudo, mas eu acho que é uma coisa mais subjetiva. E aí eu acho que quando a gente fala principalmente de meninas, de mulheres nessa área, isso tende a se repetir pelo que eu já observei, que é a gente não se identificar muito com a área e não ver pessoas muito parecidas com a gente, e isso nos fazer questionar se aquele caminho realmente é pra gente, se a gente vai se dar bem naquele caminho. E eu sinto que às vezes a gente acaba perdendo até muito energia, né, que a gente poderia estar aplicando já em tentar se desenvolver nessa área, fazendo essas cogitações. Então, o meu conselho seria para você se perguntar menos isso, e aí uma forma já de solucionar um pouco isso é ir atrás na internet, nas mídias sociais, de outras mulheres ou de outras pessoas, se você não é mulher, que sejam parecidas com você, para que você possa se identificar e entender as diferentes trajetórias, porque elas são muito múltiplas, né, na área da tecnologia que você poderia seguir. Então, assim, eu acho que acontece, isso se repete muito quando a gente vê algumas pessoas, que a gente vai encontrando referências e mentores, às vezes por acaso, que vão nos dando esse gás, esse combustível para continuar, mas você pode fazer isso de maneira ativa também, encontrar pessoas que possam te ajudar diretamente, se você tiver acesso a elas, ou não, assim, mesmo que seja uma pessoa distante, se essa pessoa for um farol para você, algo que você pode perseguir, já vai ajudar muito. E aí, do ponto de vista de conteúdo mesmo, eu acho que é muito importante para entrar na área de tecnologia você ser curioso. Então, você entender, né, que dá para pesquisar, tem informação disponível, a gente trabalha aqui para conseguir trazer cada vez mais informação, mas é muito importante que essa postura seja ativa. Então, se você ficar esperando só esse conhecimento chegar para você, você vai se desenvolver bem menos do que se você buscar e tentar analisar diferentes fontes, ouvir diferentes pessoas, né? Eu acho que não tem uma verdade única, tem vários caminhos para você se desenvolver, então você pode procurar ser curioso e ao longo do tempo isso vai mudar, né? Então a tecnologia muda muito e se a gente não for curioso para estar sempre pesquisando e se atualizando, a gente vai ficar parado e estagnado no tempo e não vai conseguir acompanhar esse mercado.
Nossa, isso é realmente muito importante, né? Buscar referências, eu acho que é uma coisa que faz muita diferença na sua carreira mesmo. É uma das coisas que eu queria ter ouvido. Assim, esse conselho que você deu é algo que eu gostaria de ter ouvido logo no começo, porque eu acho que eu teria passado por menos frustrações. Mas com o tempo eu também fui aprendendo a buscar minhas referências, conhecer mais mulheres, conhecer a comunidade. E isso com certeza foi um fator muito importante para mim. Então, eu já agradeço pelo conselho. Eu acho que muita gente vai se identificar com esse conselho e com certeza vai aplicar e vai ser muito útil. E eu queria deixar agora esse final para você fazer alguma divulgação que você queira, comentar algum projeto que você quer divulgar, de programação dinâmica, enfim, deixar uns comentários finais de como as pessoas podem te encontrar nas redes, como que elas podem entrar em contato com você, para que esse relacionamento não acabe aqui só nesse vídeo. Bom, eu queria agradecer o convite, foi uma conversa super legal. Certamente vai ter gente aqui nova me conhecendo, então quem quiser continuar essa conversa comigo, pode conversar comigo no Instagram, no Twitter, no YouTube do Programação Dinâmica. A gente também tem as redes do Programação Dinâmica no Twitter e no Instagram. Então a gente está sempre lá procurando divulgar e compartilhar conhecimento. E também, né, a gente às vezes pode ser um ombro ali, a gente às vezes aconselha as pessoas. É difícil responder todo mundo, mas a gente procura na medida que a gente consegue. Então eu quero mais agradecer esse espaço e convidar todo mundo a passar lá no canal Programação Dinâmica. De repente tem alguma coisa que possa te interessar por lá. Acho que é isso para esse vídeo. Fica aí o recado final da Kizzy para vocês conhecerem o canal dela, aprenderem sobre Python, ciência de dados, tecnologia, carreira acadêmica, enfim, tem um monte de coisa para aprender no canal. Eu acho que fica aí a dica para vocês se inscreverem, compartilharem, assistirem os vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que esse quadro seja uma ideia legal. E se tiver recomendação de pessoas que vocês queiram que eu entreviste ou que eu traga para conversar aqui no canal, só deixar nos comentários ou entrar em contato comigo em alguma das redes. Até a próxima!